Olá, estamos aqui para mais uma aula e hoje uma aula de um assunto tão querido, meu e do Tiago. A gente vibra aqui dentro falar disso. É uma paixão falar de exercício físico e o quanto ele está aliado aí a um bom sono. Exatamente. E o quanto um bom sono também está aliado ao exercício físico, né? E acho que vale a gente diferenciar um pouquinho, né, pessoal? Atividade física e exercício é a mesma coisa. Exercício é algo programado, que você tem um objetivo, critérios, metas claras, está mais associado ao treinamento. Já a atividade física pode estar mais associada a uma prática. A É o atividade física é estilo aquilo que de você faz vida. o estilo de vida, aquilo que a gente faz no dia a dia. Faxina conta, subir de escada conta, caminhar até a padaria conta. E tanto o exercício como a atividade física têm benefícios inúmeros para o nosso corpo e para a nossa mente também, né? Quem é ativo, né, nem precisava saber essa lista, porque já provavelmente sente isso na pele e é uma química. A gente vai falar aqui mais uma vez de bioquímica, mas é uma química, é como uma droga da felicidade, o exercício físico, já comprovado por inúmeros estudos científicos no mundo todo. Queríamos nós que fosse ainda mais estudado aqui no nosso país, mas a gente encontra também alguns artigos brasileiros, mas, gente, o mundo inteiro já estudou esse efeito benéfico do exercício físico em vários pontos. E são esses que a gente vai falar agora, os benefícios. Pois é, olha só, melhora a nossa composição corporal, metabolismo basal. Para quem não sabe o que é composição corporal, então imagina que o nosso corpo ele é composto um pouquinho de gordura, um pouquinho de osso, um pouquinho de músculo, um pouquinho de água, né? E aí o equilíbrio dessas doses de cada uma das nossas constituições garante a nossa saúde muitas vezes. Então a gente tem métricas da composição de gordura, ou seja, o quanto é saudável na sua idade, para o seu sexo, você ter de composição de gordura, por exemplo, ou de massa muscular para ter uma saúde boa. O exercício vai regular, ajustar aí a quantidade de músculo com a quantidade de gordura e chegar a níveis saudáveis. Um outro ponto que o Ti falou é o metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? É como o seu corpo é metabolizado, ou seja, como ele metaboliza toda a função até de temperatura do corpo, como ele faz as quebras metabólicas, tal. Quando você acorda, se você ficasse o dia inteiro dormindo, deitado, ele teria um basal, né? Ou seja, eu tenho um metabolismo basal de 1.200 calorias, ou seja, se eu não fizer nada hoje, nada, eu vou queimar 1.200 calorias. Só para eu viver, a minha base para funcionar todo o meu organismo e o meu sistema, eu gasto 1.200. Imagina quando eu vou trabalhar, eu vou pensar, eu coloco um exercício físico, eu começo a aumentar isso. E é muito interessante que quanto mais músculo eu tenho no corpo, maior o meu metabolismo basal, ou seja, mais eu gasto energia ficando parado. Então, o exercício tem uma grande influência sobre isso. E a motilidade das células, né? Então, tem a diferença de movimento e motilidade. O movimento é aquele movimento externo, né? O que a gente faz, sobe escada, desce, anda. E a motilidade é isso que você está falando, né, Ju? Esse movimento interno, esse metabolismo Exato. basal, isso que precisa acontecer independente da nossa vontade. Metabolismo de base. Olha só, a gente tem uma melhora no sistema cardiovascular. O que acontece? O seu coração começa a precisar bater menos para irrigar mais sangue para as células, então tem uma eficiência cardíaca melhor. O Nuno Cobra, nosso mentor, ele costuma dizer que o coração de sedentário é igual ao coração de passarinho. Bate, 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 bate e não manda sangue para lugar nenhum. Porém, quando a gente trabalha, né, o nosso cardiovascular com caminhadas, com trotes, enfim, ele vai ficando forte e aí ele pulsa e jorra sangue. Pulsa e jorra sangue. Esse é o coração eficiente, né? Que somos animais do movimento, e esse movimento, esse sistema cardiovascular,
nos diferenciou de muitos outros animais. A gente tem uma resistência cardio muito grande, tem um controle de temperatura, temos um sistema todo apropriado para esse tipo de estímulo, né, Ju? E que bom que a gente pode exercitar isso. A Exato. gente também, outro bom benefício que a gente pode citar aqui é o controle da glicose, porque quando o músculo contrai, ele necessita da glicose que está no sangue. Então, esse intercâmbio entre a glicose do sangue para a glicose entrar no músculo, ela fica também eficiente. E tem um hormônio que é a insulina, um hormônio que tem muitos efeitos aí sobre o metabolismo e sobre a nossa saúde, e sobre inclusive o emagrecimento, quando ele está equilibrado em doses importantes, tal. Ele também, a resistência a ele, a insulina, que lá no futuro pode virar uma diabetes, é regulado pelo exercício físico. Então, tanto diabéticos quanto pessoas que querem se prevenir da diabetes, é muito importante usar o exercício físico como remédio. Outro benefício super importante, melhora do humor, né? Ou seja, estados psicológicos mais positivos. Exato. Né? Já tem E muitos estudos falando sobre atividade física, exercício, sobre a saúde mental, né? Os efeitos. na verdade, no mundo todo, a gente tem já estudos comprobatórios de que um dos maiores aliados à depressão e à ansiedade é o exercício, principalmente cardiovascular, porém, novos estudos já fresquinhos dizem que também a força muscular ou o músculo eficiente também produz aí neurotransmissores muito importantes para o sistema da felicidade, entre parentes, mas o sistema da redução do estresse, né? É importante a história da regulação do humor, até porque esses efeitos eles são percebidos não só a longo prazo, né? Porque isso são medidos por programas de atividade. Então, por exemplo, eu te prescrevo 24 sessões de caminhada, um dia sim, um dia não. Cada aluno tem a sua prescrição, porque a gente nunca vai prescrever para um grupo algo que a saúde ela tem várias influências, né? Então, por exemplo, tem até uma aluna desse grupo que falou para mim que foi prescrito para ela 50 minutos de caminhada. Porém, quando ela fez 50 minutos de caminhada, ela ficou no dia seguinte, ela estava sedentária, ela ficou com muita dor no nervo ciático. Ele pinçou. Então, é muito importante que cada aluno tenha a sua prescrição feita por um treinador com olhar integral, né? Porque quando a gente quer emagrecer ou quando a gente quer melhorar o nosso sono, quando a gente começa uma atividade física, a gente não pode olhar um ponto, a gente tem que olhar todos os pontos, porque tem uma outra fala do Nuno Cobra que nos motiva muito ao prescrever treino, que é vamos devagar porque temos pressa. Então, muitas vezes, uma prescrição inadequada ou uma ansiedade em querer fazer muito logo de início pode te causar uma lesão ou uma inflamação, porque você ainda não está preparado para fazer muito, e isso pode fazer você retornar ou ter que ficar parado um tempo para se recuperar da articulação, enfim. Então, essa prescrição que vai sendo desenvolvida de forma lenta, gostosa, a gente não precisa fazer atividade uma meia maratona logo de cara, a gente pode começar assim com doses muito tranquilas de caminhada. E mais uma coisa que a gente vem desmistificando com os estudos científicos, e o Nuno Cobra também já fala disso há bastante tempo, e na prática integral a gente utiliza isso, é que não necessariamente a corrida seja melhor do que a caminhada. Então, os efeitos da caminhada e a caminhada feita na frequência cardíaca certa e personalizada, ela leva você a estágios muito melhores de saúde, de processos de emagrecimento, de melhora metabólica e tal, do que muitas vezes a corrida. Então, por isso que existe um caráter muito específico e individual para a prescrição tanto do exercício físico quanto do exercício cardiovascular. Acho que vale a pena agora que você entrou nesse assunto, e a gente fala da curva em U. Ou seja, a gente tem uma curva em U. Olha que curioso. Então, se você faz pouquíssima atividade física, você tem um alto risco de desenvolver doença, e risco inclusive de morte. Enfim, se você faz uma atividade física equilibrada, os seus níveis, o seu risco, ele diminui mais. Porém, se você faz um exercício que não está equilibrado, que está muito acima daquilo que o seu corpo aguenta, então você desenha esse U.
alto risco de problema, baixo risco de problema, pelo contrário, muitos benefícios numa prática equilibrada. E a curva em U, ela termina quando a pessoa está fazendo demais, mais do que ela poderia aguentar, que o corpo dela consiga aguentar. Eu acho que para a gente fechar os benefícios, né, Ju, a gente pode falar um pouquinho de imunidade, ou seja, tanto o sono quanto a atividade física comprovadamente traz benefícios em termos imunológicos. Imunidade é um assunto muito interessante, falado muito na atualidade, até por conta desses processos pandêmicos de vírus e bactérias, enfim. Não há o que a gente fazer, por exemplo, numa pandemia viral, né? A gente tem que fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, o sistema imunológico é um exército que a gente tem interno, e eu adoro falar isso. Inclusive, eu termino as minhas aulas agradecendo o meu exército interno, né? Esse poder de autorregulação que a gente tem. E imagina que vem um invasor externo, né? E esse sistema imunológico está preparado para atacar aquilo e expulsar. Então, imagina que uma atividade física, né? Uma simples caminhada que às vezes você tem preguiça e fica no sofá e troca por um celular, pode fazer esse exército ficar mais forte, com muitas armas, para você nem sequer sentir que houve uma invasão. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Quando a gente tem um sistema imunológico forte, a gente pega menos doenças, a gente está pronto para atacar qualquer tipo de invasor que possa agredir o nosso corpo, a gente também se torna uma pessoa que pode servir mais ao mundo, né? Que pode ser aí apoio ao mundo, e também uma pessoa um pouco mais confiante desse processo. Olha só, já tem associações muito profundas entre o exercício físico, a maneira como ele atua no cérebro, na região do hipocampo, hipotálamo, que são áreas que são super interligadas com a manutenção do equilíbrio emocional. Então, você falando de imunidade, fez essa ponte com a emoção, né? Olha que interessante, o sistema físico totalmente associado, né? Quando você consegue fazer uma atividade física, receber esse estresse do exercício e passar por esse estresse e voltar mais forte, você melhora a sua imunidade e você melhora a sua capacidade de responder emocionalmente às adversidades da vida, vamos dizer assim, ou as questões que te afligem, ou seja, você ganha uma proatividade para a vida, né? Eu acho que vale a pena a gente dizer também que na prática integral nós trabalhamos com 3 formas aí de interpretar o movimento, né? Movimento cardio, movimento relacionado à força e o movimento relacionado ao alongamento, à flexibilidade, mobilidade. Então, são 3 formas muito potentes e, quando juntas, mais potentes ainda para a gente fortalecer o nosso sistema músculo-esquelético ligado a todos esses benefícios, né, Ju? Quando você tem um pupurri de práticas aí que vão colocar esses 3 tipos de atividade física em vigor, e os nossos alunos hoje conseguem fazer isso, a gente não precisa fazer muito, né? Então, por exemplo, nós damos aulas de em torno de 1 hora e meia, 2 a 3 vezes na semana, o que potencializa assim, absurdamente a vida das pessoas. Ou seja, não é algo que você tem que parar a sua vida ou modificar a sua agenda. São pequenas doses que vão fazendo com que você transforme. Aqui mesmo no programa da Arte do Sono, vocês podem perceber que o tempo que você precisa dedicar aí para fazer um alongamento ou uma prática, ele não é longo, né? Então não tem por que a gente procrastinar algo que é uma pílula todos os dias, né? Então é um pouco sobre isso. E lá na prática, na metodologia que a gente criou, que é a prática integral, que vem aí transformando tantas vidas aí ao longo de todo esse período, a gente percebe algumas mudanças psicofísicas em relação à vida quando a gente olha para essas questões e para os diferentes tipos de treinamento físico. Então, por exemplo, a gente pode falar do treinamento aeróbico. O que é o treinamento aeróbico? É um treinamento cíclico, ou seja, é como uma caminhada, é como uma pedalada. Você não pedala 2 minutos apenas, você pedala 5 quilômetros, 3 quilômetros. Isso dá um determinado tempo. Para a ciência, para a sistematização de todo esse treinamento, a gente acredita que em torno de 20 minutos cíclicos
vão gerar aí um efeito muito benéfico, já começando a trabalhar o seu sistema cardiovascular, tá? Não que uma pedalada de 2 minutos não trabalhe o sistema cardiovascular, trabalha. Mas para efeitos bioquímicos, a gente precisa perdurar esse processo cíclico por 20 minutos ou mais, tá? E aí sim, isso caracteriza um treinamento aeróbico. E é encantadora essa perspectiva, né, de você pensar que o trabalho aeróbico é aquele em equilíbrio, em que você não vai sair totalmente esgotado. A ideia é trabalhar o físico em termos de cardiovascular, coração, só que o que a gente está treinando em termos emocionais e mentais é a sua vitalidade. Então, essa nossa possibilidade de recriar energia a partir do trabalho cardio é maravilhosa. E até tem alguns estudos que falam sobre esse processo de neurogênese que é muito estimulado através da atividade aeróbica cardiovascular. Na verdade, isso é um processo bem importante, né? Que é criar novos neurônios. Antigamente acreditava-se que, por exemplo, uma pessoa que tem uma morte celular neural, né? Por um AVC ou alguma coisa, ela jamais poderia recriar aquele lugar que morreu. E, na verdade, a gente descobriu que sim, né? E também uma capacidade que a gente pode aprender e transformar o nosso cérebro ao passar do tempo. Isso também é muito bacana. Não é aquela coisa assim, desenvolver o cérebro depois da criança e chegou no momento a gente não consegue ampliar mais, né? Então, falando exatamente, é demais a história dessa capacidade aí de recriar. E falando da atividade aeróbica e dessa capacidade psicofísica, quando eu me mantenho fazendo algo cíclico, eu trabalho em mim algo que hoje em dia está faltando demais, né? E é uma prática que é a paciência, que é o se manter em algo, é ter resistência psicológica sobre um processo. Então, a pessoa que fica lá 30 minutos fazendo uma caminhada, um exercício constante, ela está treinando essa constância, essa emoção linear. Então, é muito importante para esse efeito de equilíbrio das emoções uma caminhada, né? Você já começa, logo enquanto está fazendo a caminhada, a perceber esses efeitos. No começo, você está, às vezes, com um pepino na cabeça, xingando o mundo. Aí, depois de 20 minutos, o problema não era tão ruim assim, você já não está querendo matar ninguém. E aí, esse é um efeito bioquímico. Porém, o psicofísico vai além do bioquímico, ele vai numa capacidade de treinar a sua paciência, o seu estado cíclico. A mudança de estado, né, Ju? Bonito de ver, né? Como você começa uma caminhada e como você termina. Né? Como você começa uma sessão de treino e como você termina. Abre outras percepções. Outras. E já o exercício de força, né, no nosso programa, ele tem uma característica diferente. Então, o que será que psicofisicamente a força atua? A força, ela atua na pegada para a vida, no seu input, né? Naquela forma de trazer uma força de centro e colocar isso de uma forma interessante para o mundo. Então, o treinamento de força, ele faz com que você seja proativo, que você desengavete um projeto, que você tenha uma vontade por viver, que você não procrastine as coisas que são importantes para você. Então, o treino de força, ele vai deixando você numa ação interessante, porque o centro do nosso corpo está ligado à nossa ação. A gente brinca, né, que é aquela pessoa que não tem força de centro, que tem aquela barriga, né, com muita gordura, sem uma postura, sem tonicidade. Eu preciso pegar um copo de água. Eu preciso. Por quê? Porque não tem essa força, esse input do centro. Já uma pessoa que treina essa força, esse centramento, ela faz isso sem tanto esforço, ela faz isso sem gastar tanta energia. O trabalho de força, ele está aliado a essa atitude, né? Essa sensação de atitude, de proatividade. Então, eu tenho uma autonomia, né, músculo-esquelética que me propõe uma facilidade para mudar de posição, para mudar a situação que está, né? Então, uma pessoa que tem essa proatividade dificilmente vai estar reclamando da vida. Ela tem atitude para mudar aquilo que ela já não concorda mais. Né? Sustentar o seu corpo na barra é um trabalho muscular
que revela bastante sobre pegada, sobre atitude, sobre proatividade. E é muito simbólico, né? Eu sustento o meu próprio corpo numa barra, ou me apoio no chão fazendo uma flexão de braço, enfim, É vários controlar o seu exemplos próprio de corpo, né? Ter um empoderamento exercício. sobre sustentar-se, é bem interessante. E temos também uma associação direta entre um trabalho de força e a nossa liberação de GH durante a noite. Então, quando o trabalho é de força, o nosso GH à noite ele secreta mais, nós secretamos mais, tem esse poder. Lembrando que o GH é o nosso caminhão de lixo, faz um detox pra gente. E o nosso treinamento de alongamento. O alongamento, ele é o momento que você treina a redução de tensão. Será que eu preciso colocar tanta força para executar isso? Será que eu preciso de tanta energia para esse projeto? Será que eu preciso criar o meu filho com tanta tensão? Então, você vai ajustando essa história da tensão, do recrutamento, né? Eu posso expandir ao invés de só tensionar. Então, é a soltura de ar, é o relaxamento. Eu treino a minha entrega, a entrega que é um dos processos mais importantes para a gente curar a insônia. Então, quando eu tenho um processo de entrega, de soltura, que a gente pratica no alongamento, a cada respiração eu entrego um pouquinho mais do meu peso, então eu consigo fazer isso de uma forma psicofísica na vida. Eu consigo entregar um pouquinho mais, eu consigo soltar um pouquinho mais o ar, eu consigo me manter mais paciente. Porque a biologia nos mostra um pouco do tempo da vida, né? Que ele é diferente do tempo do celular, do Instagram, do touch. O nosso biológico não é assim. Então, uma sessão de alongamento, a gente precisa de muitas respirações para ceder o peso do corpo. Isso nos ensina que somos seres humanos, não somos máquinas, né? Que a gente não tem uma máquina que pega o nosso músculo e não dá. A gente precisa ir soltando, mentalizando o músculo, liberando o relaxamento, né? Uma música, um ambiente gostoso, tal, uma baixa luz. Pô, aí é um efeito incrível, né? E além desse efeito de entrega, de relaxamento, quando a gente pensa em alongamento e flexibilidade, mobilidade, nós pensamos também em jogo de cintura, né? Se a gente está falando da vida, é isso. Quanto eu consigo absorver de alguma coisa que me pega na vida e responder aquele estímulo, né? De uma maneira equilibrada, né? Então, o alongamento, esse viés do treinamento, ele tem muito da filosofia do bambu, né? Aquela de resiliência, o quanto eu consigo administrar esse estímulo e responder, né? Então, ou seja, no nosso caso, nós estamos muitas vezes tensos, estressados e ansiosos e carregamos o mundo nos ombros. Quando a gente trabalha o alongamento, o estresse, a gente tende a reestruturar, reequilibrar, reencontrar esse caminho do meio. Inclusive, nas práticas aeróbico, muscular e alongamento, tem que existir também um equilíbrio. Então, vocês devem conhecer pessoas, por exemplo, eu tenho escutado histórias de pessoas que decidiram treinar musculação forte, né? Então, aquela pessoa que ou mesmo agora o CrossFit, né? Empurrando barra, tal, ótimo. Isso vai estimular muito um lado da pessoa, de pegada, agressividade e tal, que por um lado isso traz algo muito bom para a vida da pessoa. Porém, se ela não faz esse equilíbrio do aeróbico para trazer a paciência, a constância, e se ela não faz esse contraponto do alongamento, né? Então a gente percebe que essa pessoa ela vai ficando muito agressiva, muito tensa. Por quê? Porque não fez o contrabalance desses 3 pontos de exercícios. E é o que a prática integral promove, né? Um equilíbrio. Se você tem 1 hora para treinar e só, não adianta você fazer 1 hora de musculação. Por mais que você queira benefícios estéticos e cosméticos, 1 hora isso não vai se sustentar.
Então, é muito melhor um treinamento com equilíbrio. E, então, falamos de como a gente trabalha aí o exercício físico dentro da nossa filosofia, né, da prática integral. Eu acho que vale a pena, Ju, até um pouquinho antes, a gente falar um pouquinho desse efeito detox que tanto o sono quanto o exercício tem, né? Ou seja, é como se fosse natural, né? Você pensa, o exercício físico, ele, assim como o antibiótico, ele precisa de regularidade, ele precisa de constância, né? Se você toma um antibiótico só um dia, você gosta de falar isso, né, Ju? E vai tomar só um depois de uma semana, não resolve. Não resolve, não faz sentido. Então, a gente levar um pouquinho essa atenção e essa seriedade para a regularidade do exercício, né? Assim como a gente fala em higiene do sono, e parte da higiene do sono, as pessoas têm falado sobre a questão do exercício e atividade física que melhora, né? O sono, a gente precisa de o exercício é como se fosse uma higiene fisiológica. A gente não escova o dente, precisa pensar do exercício da mesma forma, Exato. né? Como algo natural que vai representar aí um efeito de limpeza, né? Vai tirar nossa carga de substâncias, né, de lixo, Tóxicas. E vai nos possibilitar tóxica e vai nos possibilitar esse efeito revigorante. E o mais importante, né? Vocês devem estar se perguntando, poxa, então como que eu faço esse exercício, né? Então a gente sempre indica aí que para você que já tem uma dificuldade com o sono, é muito importante que você inicie antes das 4 horas da tarde. Então, se possível, de manhã, um horário que você acorda, já faz a sua prática de atividade física, porque após o almoço, se for indo para o fim da tarde, isso pode ter influências já. Isso vai muito de pessoa para pessoa, tá? Mas isso pode adrenar a pessoa e dificultar o sono. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a gente sempre indica aí para quem tem distúrbios do sono fazer a atividade física pela manhã. E quem tem dificuldade também para dormir ou insônia faz pela manhã. A carona da testosterona, ó, até rimou. Pegar a carona da testosterona, que é às 9 horas da manhã, onde a gente está com os níveis mais acentuados desse hormônio, que é um hormônio estimulante também. Então, aproveitar, de repente, por volta das 9, 10 horas, enfim, de manhã, hora que você tiver um tempo, para fazer esse exercício. E caminhada já resolve muito das questões, né? Então, acima de 20 minutos. Acima de 20 minutos, como a gente já falou. Então, já tem um efeito maravilhoso na saúde mental e fisiológica e psicofisiológica. É importante observar também sobre a temperatura corporal. Então, você leva um pouquinho a temperatura corporal durante o exercício físico. E isso também vai gerar todos esses efeitos metabólicos e bioquímicos que beneficiam a sua entrada no sono e o seu aprofundamento no sono também. Interessante, né? Ou seja, uma atitude que você tem de manhã ou à tarde reverbera no seu estado à noite, né? Isso é tão interessante. Você aumenta a temperatura corporal num período de dia, à noite eu tendo a baixar um pouco essa temperatura, relaxar um pouquinho mais e demoro menos para pegar no sono. E eu tenho uma qualidade de sono um pouco melhor. E quando a gente faz atividade física, a gente tem a liberação de dopamina, de serotonina, enfim, são hormônios que vão lidar com o nosso bem-estar e redução do nosso estresse. E em relação à serotonina, especificamente, ela tem uma dosagem em relação à melatonina. Então, quando você tem níveis superiores de serotonina, você também tem níveis superiores de melatonina, se você também ajudar com as questões de diminuir as luzes da casa, enfim, e do celular. Então, é um conjunto de ações, mas, assim, desculpe falar para vocês que estão ouvindo, agora não dá mais para negligenciar a atividade física, porque vocês sabem que o benefício delas, você que está aí assistindo a gente, que é uma pessoa que tem um olhar filosófico para a vida, ou seja, tem um olhar crítico para a vida, porque senão não estaria fazendo um curso para se desenvolver. E quando a gente é ignorante, a gente tem até um motivo. Mas quando a gente não é mais, e vocês estão embasados muito bem de como conseguir uma vida natural e feliz e dormindo bem, tem que pôr em prática.
Então, não dá para negligenciar a atividade física, olhando os 3 pontos dela sendo feitos de forma incrível na sua vida. Então, acho que aqui as práticas que a gente tem passado já tem grande parte aí do que vocês estão, ou seja, vocês já colocaram muita coisa em prática, e é por isso que já estamos recebendo muitos efeitos e pessoas com tantos depoimentos, mas a gente gostaria que vocês aumentassem o nível de atividade física para se tornarem ainda mais ativos aí neste grupo. Com certeza. É isso, que a gente possa passar menos tempo sentado, né, e mais tempo em movimento, isso cumprindo o nosso potencial biológico, né? Que Exato. somos seres do movimento, bípedes que caminham. Então, usemos as nossas capacidades e Exato. nos desenvolvamos ainda mais. E terminando essa aula com uma frase do Renato Cobra: espere veneno da água estagnada. Pense um pouquinho sobre a sua vida e vai se mexer. Beijo. Beijo. Até mais.